E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E olha só, o Ministério da Saúde investiga 72 casos suspeitos de uma misteriosa hepatite em crianças. Acompanhe essa história. Entre os casos registrados no Brasil, o Ministério da Saúde investiga 5 óbitos que podem estar relacionados à doença. Outras 4 mortes já tiveram a suspeita descartada. Além disso, outras 8 crianças precisaram fazer transplante de fígado. São Paulo é o estado que tem o maior número de ocorrências em investigação, com 21 possibilidades. Na sequência, Minas Gerais, com 9, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco, ambos com 7. Entre as regiões do país, o Sudeste reúne 54,2% dos casos suspeitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo até o momento foram identificados 650 diagnósticos prováveis da doença. Outros 99 seguem em investigação. Ainda de acordo com a OMS, até agora ocorreram 38 transplantes de fígado relacionados à enfermidade e 9 pessoas morreram. As suspeitas da doença já foram identificadas em 33 países. A hepatite misteriosa ocorre em decorrência de uma inflamação no fígado e a suspeita é de que seja causada por um adenovírus, já que nenhum dos vírus normalmente responsáveis pelas hepatites A, B, C, D ou E foram encontrados nas amostras. Em geral, a hepatite misteriosa tem acometido crianças e adolescentes de até 17 anos. Entre os sintomas estão febre, coloração amarelada da pele e dos olhos, diarreia, dor abdominal, vômito, urina escura e fezes esbranquiçadas. E olha, termina nesta sexta-feira a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. O Ministério da Saúde pretende vacinar 90% do público-alvo. Essa segunda fase da vacinação contra influenza e sarampo inclui idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades. O objetivo da campanha é evitar a pressão sobre o sistema de saúde e, claro, mortes. A expectativa inicial anunciada pelo Ministério da Saúde é imunizar nas cerca de 38 mil unidades básicas de saúde 76 milhões e meio de pessoas. Na primeira fase, voltada a idosos com 60 anos ou mais e a trabalhadores da saúde, o Ministério anunciou mais de 50 mil postos dedicados à vacinação no país. As crianças vão precisar receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para aplicação das doses e as 2 vacinas podem ser administradas no mesmo dia. Para as crianças que vão ser vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose contra a gripe para 30 dias após a primeira. Os idosos e trabalhadores de saúde que não se vacinaram na primeira etapa da mobilização também podem ser atendidos nessa segunda fase. E olha só, o Comitê Científico de São Paulo recomendou ao governo estadual que oriente a população a voltar a usar máscaras em ambientes fechados. E para as pessoas vulneráveis, o uso da proteção volta a ser indicado tanto para locais fechados quanto abertos. O anúncio foi feito com base no aumento das internações no estado, mas ainda não houve reflexo, é bom lembrar, no número de mortes. A orientação não tem caráter obrigatório e ainda será discutida pelo governo. E mudando de assunto agora, após uma semana do massacre que matou 21 pessoas, a maioria delas crianças, a cidade de Uvalde começa a enterrar as vítimas. A pequena localidade texana de Uvalde, perto da fronteira com o México, começou a enterrar nesta terça-feira as 19 crianças assassinadas na semana passada. Elas foram mortas a tiros em uma escola de ensino fundamental. O caso provocou grande comoção nos Estados Unidos. O assassino Salvador Ramos, de 18 anos, abriu fogo na escola antes de ser abatido pela polícia. Em meio ao luto, os moradores de Uvalde também se indignaram com a resposta da polícia. Os agentes foram criticados por terem demorado a intervir. Olha, e a Polícia Federal apresentou um esquema de segurança inédito que será usado na proteção dos candidatos à presidência da República. Até agora, a instituição já investiu 32 milhões de reais
com a compra de coletes, de carros blindados, de coletes e pastas balísticas para reforçar sua rede de segurança. Em razão do atual cenário de polarização e tensão política, foi observada a necessidade do reforço na rede de proteção aos candidatos ao Palácio do Planalto. O plano principal que foi apresentado pela Polícia Federal envolve a criação de um grupo de inteligência e a definição de uma metodologia para identificar os riscos contra cada candidato. Os agentes que trabalharam em eleições passadas ou em grandes eventos recentes, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, foram selecionados para participar do esquema. A grande novidade é que, pela primeira vez, cada campanha poderá escolher os policiais federais que vão coordenar a segurança. Já o número de agentes será definido de acordo com uma análise de risco, levando em conta a posição do candidato nas pesquisas e o histórico de atentados e incidentes contra ele. A agenda do candidato deverá ser informada à Polícia Federal com, no mínimo, 48 horas de antecedência pelos comitês eleitorais. A instituição já investiu cerca de 32 milhões de reais com a compra de 71 veículos SUV blindados, coletes, uniformes e kits de pronto-socorro para reforçar o atendimento. Outros 25 milhões de reais serão gastos com outras despesas, como diárias e passagens para os policiais. O privilégio da segurança especial vai ser concedido aos candidatos a partir do dia 20 de julho, onde acontecerão as homologações das candidaturas durante as convenções partidárias. A apresentação foi feita logo após uma reunião na sede da Polícia Federal, em Brasília, com os coordenadores das campanhas dos pré-candidatos. Na reunião, os representantes não apontaram riscos ou receios. E os preparativos para a celebração de 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II já começaram no Reino Unido. Os britânicos se preparam para 4 dias de grandes celebrações pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II, que deseja promover a monarquia em um momento de transição marcado pelas crises. Depois da separação entre União Europeia e Reino Unido, que deixou o país com uma forte divisão política e social, uma pandemia que deixou quase 180 mil mortos e uma inflação recorde de 9%, a celebração busca representar um momento de unidade. Grandes desfiles, corridas de cavalos e uma grande apresentação musical estão previstas como elementos da cultura britânica. As festividades vão terminar no domingo, com um chá e milhares de piqueniques e refeições ao ar livre. Apesar dos 96 anos e dos muitos escândalos da família real, como a mudança do neto Henry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, a rainha ainda possui uma grande popularidade. Uma pesquisa do jornal The Sun, divulgada nesta semana, mostra que ela ainda tem mais de 91% de opiniões favoráveis, contra 67% para o príncipe Charles, por exemplo. A saúde da monarca causa preocupação desde que, em outubro do ano passado, ela precisou permanecer em repouso e foi hospitalizada para passar por exames médicos. E desde então, Elizabeth II enfrentou crescentes problemas de mobilidade e contraiu Covid-19. Desta vez, a rainha decidiu. Apenas membros da família real que atendem compromissos públicos oficiais no nome dela devem aparecer para saudar a multidão. E isso exclui da lista membros da família que passaram por polêmicas recentes. Bom, e nós ficamos por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!